Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz da manhã entrava pelas grandes janelas do consultório do Dr. Richard Whitman, inundando o corredor com uma atmosfera clínica, quase fria. Tudo era perfeito, refletindo a imagem desse médico renomado em toda Manhattan. Móveis de couro marrom, diplomas emoldurados e prêmios médicos cuidadosamente organizados. No entanto, por trás dessa decoração impecável, escondia-se um homem cuja arrogância só era comparável ao seu desprezo por aqueles que considerava inferiores. Naquele dia, uma mulher negra entrou na clínica para uma consulta de rotina. Seu nome era Aliyah Johnson. À primeira vista, ela parecia uma paciente comum, terno elegante, bolsa discreta, rosto sereno. Mas por trás dessa calma aparente, escondia-se uma advogada influente, temida no mundo jurídico por seu rigor e inteligência. Uma mulher capaz de mudar o rumo de um julgamento num instante. Whitman, absorto em seu próprio reflexo no vidro e em sua agenda lotada, nem sequer a notou. No instante em que a viu, julgou-a. Uma daquelas pacientes que vai atrasar minha manhã, pensou com um sorriso condescendente. Sem sequer olhar para sua ficha, sentou-a na sala de espera e voltou ao trabalho, deixando a Aliyah esperando sem qualquer explicação. Os minutos se transformaram em dezenas, e logo ele estava atendendo outros pacientes, todos brancos, que foram atendidos imediatamente, enquanto ela permanecia ali, invisível para ele. A Aliyah olhou em volta. O silêncio das paredes ressoava como uma injustiça. Os outros pacientes às vezes a encaravam com constrangimento, mas nenhum ousava intervir. Ela sentiu a raiva fervilhar, mas a conteve, sabendo que o verdadeiro poder reside não no confronto impulsivo, mas no autocontrole. O que Whitman não sabia era que aquela mulher discreta que ele desprezava logo se tornaria a juíza silenciosa de sua carreira e reputação. Pois a Aliyah Johnson não era apenas uma advogada, ela era uma força a ser reconhecida, mesmo que ele ainda não soubesse disso. E na enganosa calma do escritório, uma contagem regressiva silenciosa já havia começado, uma contagem regressiva para a lição mais humilhante que Whitman já receberá. A Aliyah acomodou-se na sala de espera, com as mãos apertando a bolsa, o olhar calmo, porém atento. As paredes brancas, as pinturas abstratas e o badalar do relógio pareciam acentuar cada minuto que passava. Mesmo assim, ela não demonstrava impaciência. Sabia que a verdadeira força residia no autocontrole, mesmo diante da injustiça. Do outro lado da porta, o Dr. Richard Whitman digitava nervosamente em seu computador, checando seus e-mails e fazendo caretas sempre que alguém o interrompia. Quando viu a Aliyah novamente, ele a avaliou, com uma mistura de condescendência e desprezo estampada no rosto. Você terá que esperar, disse ele secamente pelo interfone. Quanto tempo exatamente, doutor? Perguntou a Aliyah com uma voz suave, porém firme. Whitman deu de ombros. Eu te ligo quando chegar a sua vez. Ele não se desculpou. Não demonstrou nenhum sinal de profissionalismo. Para ele, ela era apenas mais uma paciente, o que ele, em seu íntimo, chamava de perda de tempo. Enquanto isso, todos os pacientes brancos que chegavam depois dela eram atendidos imediatamente, recebidos com sorrisos e palavras gentis. Cada minuto dessa espera injusta era, para Whitman, um pequeno prazer de superioridade racial. A Aliyah então pegou seu laptop. Abriu um arquivo complexo, examinando contratos e documentos legais, ignorando a sutil humilhação que a cercava. Sua mente permanecia focada no trabalho, mas ela notava cada detalhe, o olhar altivo de Whitman, a maneira como ele ignorava outras demonstrações de respeito, a lentidão calculada com que atendia às ligações da recepção. Ela ouviu murmúrios ao seu redor. Alguns pacientes trocaram olhares constrangidos, alguns com raiva, outros impotentes. Mas ninguém ousou intervir. Whitman, absorto em seu ego, não percebeu nada. Então chegou o momento em que a Aliyah recebeu uma ligação discreta em seu celular. Sua voz, geralmente suave, tornou-se um pouco mais travessa. A Aliyah, você sabe quem é o Dr. Whitman? Sussurrou sua assistente. Sim, ela respondeu com um sorriso interior. Bem, talvez esse período de espera possa se transformar em uma oportunidade. A Aliyah largou o celular e olhou para o Dr. Whitman através da janela do consultório. O que ele não sabia era que ela não toleraria sua arrogância. Cada minuto passado naquela sala de espera injusta contribuía para o equilíbrio invisível de poder que estava prestes a pender para o lado oposto. Os minutos passavam na sala de espera como ponteiros em uma ampulheta invisível. A Aliyah permanecia sentada, com as costas eretas e a expressão calma, porém determinada.
Ela havia compreendido desde o início que a arrogância de Whitman não era apenas um obstáculo, mas uma oportunidade. Cada minuto de desprezo que ele lhe infligia se tornava parte de seu plano silencioso. Whitman, por sua vez, estava ocupado em sua mesa, ignorando os olhares dos pacientes e o crescente murmúrio de frustração ao seu redor. Ele não sabia que seu comportamento racista e condescendente estava sendo observado, não apenas por Alia, mas também pelos outros pacientes, alguns dos quais discretamente tomavam notas mentais de sua atitude. Alia pegou seu laptop e começou a trabalhar em um projeto urgente. Ela estava redigindo um contrato complexo para um cliente importante, seus dedos se movendo com rapidez e precisão pelo teclado. Enquanto trabalhava, ouvia os mínimos ruídos no escritório, o farfalhar dos papéis, o zumbido dos e-mails e o clique da caneta de Whitman em seus arquivos. Cada som se tornava um lembrete silencioso de sua superioridade interior sobre um homem que só enxergava a própria importância. De repente, seu telefone vibrou discretamente. Ela atendeu e sussurrou. Sim? A voz da sua assistente era quase inaudível, mas cheia de travessuras. Você sabe quem é o Dr. Whitman. A situação pode mudar a seu favor em breve. Alia esboçou um sorriso discreto, quase imperceptível, mas repleto de certeza. Ela sabia exatamente o que fazer. Cada momento de paciência, cada humilhação suportada tinha um propósito. Tudo se resumia a preparar o cenário em que o médico descobriria quem ela realmente era. Enquanto isso, Whitman continuava a ignorar a mulher que desprezava. Ele não fazia ideia de que aquela paciente aparentemente comum, sentada calmamente, era uma advogada influente, capaz de derrubá-lo num instante, se assim o desejasse. Sua condescendência era absoluta, e foi precisamente isso que o levaria à ruína. Alia fechou o laptop e olhou para Whitman através da janela. Sua compostura contrastava fortemente com a crescente agitação do médico. Ele começava a sentir uma leve tensão, uma premonição que não conseguia identificar. Mas já era tarde demais, o plano silencioso de Alia estava em andamento. Cada segundo que ela passava esperando fortalecia sua posição. Ela não era apenas uma paciente. Ela era a mulher que transformaria essa humilhação em uma lição que Whitman jamais esqueceria. Após quase 2 horas de espera, o Dr. Whitman finalmente sentiu que o momento havia chegado. Abriu a porta com um sorriso frio, esperando encontrar o paciente cansado e dócil que havia deixado na sala de espera. Pode entrar agora, disse ele em tom seco, como se estivesse concedendo um privilégio. Alia levantou-se graciosamente, sua postura ereta e segura revelando uma confiança que Whitman não conseguiu abalar. Caminhou calmamente até sua mesa, colocou delicadamente a bolsa sobre ela e com um gesto fluido, retirou um cartão de visitas. Olá, Dr. Whitman. Sou a Alia Johnson, associada da Parker e Smith. O senhor se lembra daquele julgamento nacional em que seu amigo, o diretor do hospital, foi defendido? O rosto de Whitman congelou. Seu sorriso condescendente desapareceu como se tivesse sido levado por uma rajada de vento. Ele sentiu o coração acelerar, e seus dedos denunciaram um leve tremor que não conseguia controlar. A Alia prosseguiu com um tom comedido porém incisivo. Suponho que você não sabia que também estou em contato com o prefeito e vários outros funcionários influentes desta cidade. Whitman gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Eu não sabia. Cada palavra que ele proferia parecia inútil diante da verdade óbvia. A mulher que ele havia desprezado, ignorado e humilhado era, na realidade, uma figura de poder e influência. Sua arrogância, que ele pensara ser uma vantagem, havia se voltado contra ele. A Alia olhou-o diretamente nos olhos, e a sala pareceu absorver sua autoridade silenciosa. Dr. Whitman, seu comportamento racista e sua arrogância não ficarão impunes. Aconselho-o a pensar seriamente antes que eu tome qualquer providência. Whitman recuou um pouco, sentindo pela primeira vez o peso da vergonha. O pânico estava estampado em seu rosto, seus anos de reputação impecável pareciam desmoronar em questão de segundos. Ele compreendeu tarde demais que a arrogância e o racismo tinham um preço. A Alia, calma e majestosa, personificava o poder silencioso daqueles que ele pensava desprezar. E naquele exato momento, Whitman soube que se arrependeria amargamente de cada minuto de condescendência que lhe infligiu. O Dr. Whitman permaneceu paralisado, incapaz de falar. O cartão de visitas de Alia em suas mãos brilhava como uma prova silenciosa de sua própria arrogância e ignorância. Cada segundo de silêncio parecia se prolongar, transformando o escritório imaculado em uma cena de julgamento silencioso. Doutora Whitman, disse a Alia com a voz calma, mas firme, seu comportamento hoje não foi apenas racista, mas profundamente desrespeitoso.
Whitman tentou se justificar, gaguejando. Eu não sabia, Mas suas desculpas soavam vazias, até mesmo para ele próprio. Ele compreendeu que havia sido exposto não apenas a Aliyah, mas também à evidente evidência de sua própria mediocridade moral. A Aliyah continuou com o olhar fixo nele. Já tomei as providências necessárias para relatar sua atitude ao conselho médico e à administração desta clínica. Em breve você entenderá que a reputação não se constrói com arrogância, mas sim com respeito. Whitman sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sua carreira, cuidadosamente construída, agora corria o risco de desmoronar por causa de alguns minutos de preconceito e arrogância. Ele percebeu tarde demais que um simples sorriso condescendente e um olhar de desprezo poderiam ter consequências irreversíveis. Poucos dias depois, medidas foram tomadas contra ele. A clínica exigiu um pedido público de desculpas e um rigoroso processo disciplinar subsequente. Whitman, humilhado e consumido pelo arrependimento, teve que encarar a verdade que ignorara por anos. A cor da pele ou o status social não definem o valor de uma pessoa. E subestimar alguém como Aliyah Johnson poderia ter um preço alto. Para Aliyah, a lição foi silenciosa, mas deslumbrante. Ela não apenas recuperou sua dignidade, transformou a humilhação que sofrerá em um poderoso exemplo de força e justiça. Ela saiu da clínica naquele dia, calma e majestosa, sabendo que sua paciência e autocontrole haviam superado a arrogância e o ódio. Whitman, por sua vez, permaneceu sozinho em seu escritório, cercado por diplomas e troféus que agora lhe pareciam insignificantes. O peso de sua condescendência e racismo o atingiu como uma tempestade silenciosa, e ele sabia que jamais poderia esquecer essa amarga lição.